Olá, seja bem-vindo a mais um estudo do Encontro com a Palavra. É um estudo que é dirigido pela lição da Escola Sabatina e aqui estamos exatamente com a professora Rosângela para estudarmos um pouco mais sobre esta lição, que vai falar um pouco sobre o povo de Israel, aquele tempo do Êxodo, a Terra Prometida, e temos alguns assuntos bem interessantes aqui, não é, Rosângela? Verdade. Porque vamos tratar, inclusive, temas atuais como relacionamento dentro da igreja. Estamos na lição número 11 e antes de começarmos esse estudo, gostaríamos de fazer uma oração. Rosângela, ora conosco. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer pelas bênçãos, pelo cuidado e especialmente, ó Pai, pelo privilégio que temos de poder abrir a Tua Palavra ainda em liberdade. Queremos te pedir que derrame sobre nós o Teu Santo Espírito para que Ele possa dirigir este estudo e possa também ajudar as pessoas que nos assistem, para que elas também possam compreender esses temas que são tão importantes para os nossos dias. Fica conosco, Pai, nesta hora, te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, vivendo na Terra Prometida. Eu sei que você gosta desse assunto, eu sei que você gosta desse canal, então compartilha, dá o seu like, porque aí com certeza o YouTube vai entender que esse assunto é interessante e vai levar isso para outras pessoas. E com certeza o Evangelho vai ser propagado para inúmeras pessoas, que a gente não tem como calcular isso. Então só um like, um compartilhamento já leva a muitas e muitas pessoas. O verso para memorizar dessa semana está em Provérbios 15, verso 1, que fala o seguinte: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Isso aqui é muito comum nos dias de hoje, porque temos isso, parece que dentro de nós. Quando alguém nos ataca, queremos atacar. É bem difícil fazer o que a Bíblia nos pede. A resposta calma desvia a fúria. E a palavra ríspida desperta a ira. A gente vai entender esse versículo aqui, no estudo da palavra aqui, porque vai falar exatamente de um momento em que o povo de Israel estava dividido em dois. Estava num momento pleno, vamos dizer assim, momento ao lado de Deus, e um dos lados percebeu que existia um erro do outro lado. Só que na verdade a gente vai ver se realmente era um erro ou não. Uma pergunta que eu achei interessante aqui no primeiro dia: por que é perigoso chegar a conclusões precipitadas sobre o comportamento de outros? Devemos focar sempre no alcance maior, deixar de lado as intrigas. A gente é muito ligeiro em perceber o erro dos outros e queremos que não percebam os nossos erros. Verdade. A gente coloca uma lupa para as outras pessoas e quando é ao contrário, não sei se você já mexeu em binóculo e viu os dois lados do binóculo. Sim. Um a gente aumenta e o outro a gente diminui. Então, para os outros, a gente gosta de colocar o lado que aumenta. Isso. As dificuldades, o pecado daquela outra pessoa, os erros que ela tem. Então, eu aumento bem. Quando eu quero olhar para mim, o que eu faço? Eu coloco o lado inverso do binóculo e parece que as coisas diminuem. É verdade. Não podem ver meu erro, não é bem assim. Então, o assunto hoje promete, porque envolve inclusive o relacionamento dentro da igreja. Sim. A minha pessoa, a sua pessoa, Rosângela, e os nossos departamentos aqui dentro, o trabalho missionário e o ego de cada um. É um negócio interessante. O assunto de hoje promete. Verdade. Vamos lá. Existe uma grande diferença em trabalhar para Deus e não apenas para seres humanos. Qual foi o comprometimento do povo de Israel e as suas implicações em relação a esse trabalho de evangelismo, vamos dizer assim, naquela época, né? Sim. Bom, uma necessidade muito grande para eles como nação e para nós também é ser comprometidos, né? Esse comprometimento que hoje nós vemos que as pessoas fogem do compromisso, né? A gente, inclusive, observa que em muitos lugares você tem, assim, a oferta é feita, mas logo vem aquela expressão, é sem compromisso. Que é justamente para as pessoas, não se sentirem obrigadas a fazer uma determinada coisa. Mas o fato é, nós, quando trabalhamos para Deus, nós temos que estar comprometidos. Temos, Porque o trabalho para Ele é totalmente diferente do que simplesmente trabalhar para as pessoas, Ele sabe os motivos, Ele sabe o porquê, Ele está no comando de todas as coisas, então nós temos que buscar fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Ele propõe para nós, E uma coisa é certa, quando nós trabalhamos para Deus,
nós temos essa consciência muito clara, né, de que nós estamos fazendo para Ele, nós vamos fazer melhor. Com certeza. Agora, muitas vezes, quando a gente... eu estou fazendo para alguma pessoa, eu estou... né? Se der para fazer, eu faço, e não, né? Aí a tendência é fazermos de qualquer jeito, né? Mas para Deus, não. Nós temos... Aliás, Paulo fala isso, né? Tem uma passagem que ele diz isso muito claramente. Ele diz aqui, até no nosso guia, diz... Paulo admoestou os cristãos a realizar seu serviço como se estivessem trabalhando para Deus e não apenas para os seres humanos. Então, nós temos que buscar isso. E era a mesma coisa que estava acontecendo ali, mas eles ainda não tinham percebido, né? A gente ainda vai falar mais sobre isso. Mas as conclusões precipitadas do acontecimento ali foi justamente pelo fato de que eles não perceberam que aquelas 2,5 tribos estavam preocupadas com Deus e não com as pessoas, exatamente, né? Mas a gente ainda vai falar sobre isso, né? Só para a gente se situar um pouco as pessoas... Tem gente que estuda a lição da Escola Sabatina e tem gente que, por acaso, caiu nesse canal de repente. Porque a gente que usa o YouTube, a gente se conhece muito bem, que de repente aparece um negócio que está ao vivo lá e você clica. E você clica. E às vezes a gente não entende, no meio do assunto cai de paraquedas lá. Só para dar uma explicada nesse assunto, a gente está falando do povo de Israel, quando eles venceram todas as guerras, e durante o trimestre a gente vai entender essas guerras, o porquê, ou a gente está entendendo, vamos dizer assim, porquê das vitórias, das derrotas, porquê alguns povos morreram, foram dispersos. Mas na lição dessa semana, a gente está falando exatamente da volta e vivendo na Terra Prometida. E aí o povo de Israel se dividiu em 2, e um ficou do lado do Jordão e o outro ficou do outro lado. Isso. E aí o líder... Josué, naquela época, pediu para que parte do povo de Israel ajudasse o outro na conquista do outro lado, para que todo mundo ficasse em paz, do jeito que Deus tinha prometido lá atrás aos patriarcas, vamos dizer assim. E durante esse trimestre a gente está entendendo por que as nações foram expulsas e tudo mais. Neste caso aqui, o povo ajudou o outro, um lado de Israel ajudou o outro, e aí a conquista foi feita e o outro povo voltou para a terra que era dele, do outro lado do Jordão. Então eles passaram pelo Jordão, que era um rio, e voltaram para o outro lado, que era a terra onde estava, vamos dizer assim, estabelecido, exatamente. E aí no meio desse problema, no meio desse acontecimento, desse processo, a nação que está voltando, uma delas realmente faz tipo um tabernáculo, um altar. E aí a outra meio que fica com medo do que estava acontecendo. E agora sim, a gente se situando na história, foi exatamente isso que aconteceu. A gente agora vem e relaciona a isso, a igreja atual, aos ministérios, ao trabalho de uma e outra, às nossos julgamentos precipitados em relação às atitudes das outras pessoas. Porque o líder isso, porque o submisso, a pessoa que é submetida ao líder fez isso. E, então a história está levando o povo de Israel lá atrás e ao povo de Israel presente, o atual. Né? Então é isso que é a história da lição dessa semana. Então, voltando, a gente viu aí... a grande diferença em trabalhar para Deus e não apenas para seres humanos, né? Qual a diferença que a gente vê exatamente nesse processo, né? Trabalhar para Deus é uma coisa, trabalhar para seres humanos é outra coisa. E como liderados, que sempre alguém está acima da gente, às vezes a gente pensa com a cabeça assim de... vou trabalhar para a Rosângela. Eu sou submisso a ela numa liderança que ela é tal da igreja. Estou trabalhando para ela. E aí a pessoa pensa dessa forma. Não, estou trabalhando para Deus que colocou a Rosângela naquele cargo. Então existe uma grande diferença, né? Sim, com certeza. Mais alguma coisa sobre esse assunto? Não, eu penso que realmente quando nós temos essa consciência, todas as coisas se acertam, né? Porque os conflitos maiores que existem, e até aqui, como você resumiu muito bem a história, o conflito que aconteceu ali, as dúvidas que surgiram, o julgamento precipitado, foi uma falta de conversa, uma falta de conscientização em relação a esse ponto, né? Então, quando nós nos conscientizamos que estamos trabalhando para Deus e não para as pessoas, fica mais fácil para resolver o conflito. E aí entra aquele verso que você leu no começo. Aí a palavra branda desvia o furor, né? Porque se for a palavra dura, ela vai aumentar a ira, né? Aí a gente vai entender melhor isso, com certeza, né? Então, avançando aqui no assunto, o tema do próximo dia é exatamente acusações.
Então, um determinado povo, dali do grupo, dos dois grupos de Israel que foram divididos, realmente decidiu fazer um altar. E chegou a fofoca, vamos dizer assim, para outro povo Sempre que não chega. fez o altar, sempre chega. E as notícias chegam rápido, né? muito Porque rápido. hoje a gente tem a internet, hoje a gente tem os celulares. Naquela época chegava. A gente tá ligado, exatamente, tá ligado 24 horas. Verdade, Eu mando uma mensagem ali, a pessoa já responde, então o negócio corre rápido. Então hoje as coisas se multiplicam muito, muito, muito mais rápido, né? Vamos dizer assim, eu quero fazer um protesto bom, acontece. Se eu quero fazer um protesto ruim, também negativo, Com para certeza. destruir algumas coisas, também acontece. Acontece, é verdade. E naquela época, o povo estava voltando para sua terra original, onde já estavam estabelecidos, como eu estava falando antes. E a notícia chegou para o outro grupo que ficou lá atrás, que fizeram um altar. E o medo deles exatamente que o altar podia ser não para o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, mas fosse um altar para qualquer Deus. Sim. E aí veio a acusação. Vocês estão criando um altar que não é para o Deus verdadeiro. A notícia verdade. chegou para o outro lado. É. E aí a gente vê que teve uma precipitação nesse assunto, Sim, com porque certeza. talvez um telefone sem fio, ou a pessoa que trouxe a notícia trouxe de uma forma errada, porque para chegar nesse ponto deles pensarem que o altar não era para Deus, que alguém ficou talvez na empreita lá olhando, o que eles estão fazendo ali, né? E aí a pessoa percebeu que era um altar, e lógico, o povo de Israel era muito acostumado com esse negócio de altar, porque Deus havia instituído isso e Deus ensinou a eles, né? Desde os pais lá atrás. E a gente vê que a fofoca chegou e eles quiseram agora, entre aspas, uma guerra entre o mesmo povo, né? Isso. O povo do norte, o povo do Quase, sul, né? do leste e do Quase oeste. entraram em guerra, Então, na quase que realmente entraram em uma guerra. E poderia ter chegado num ponto se o versículo Sim. aqui, que é o base dessa semana, e aí exatamente se encaixa perfeitamente em Provérbios 15, que a resposta calma desvia a fúria. A palavra ríspida desperta a ira. É verdade. E a gente vê que eles tiveram que se encontrar novamente devido a este assunto. E a gente vê que um sacerdote entrou no meio dessa confusão toda. O nome dele era Finéias. Sim. Quem era Finéias? Qual a relação que ele tinha? Então, Finéias, ele tem uma participação muito importante, porque quando Balaão, aquele profeta, né, no passado, ele tentou desviar, amaldiçoar o povo de Israel, na verdade, e ele não conseguiu fazer isso, né? Ele foi contratado para isso, mas ele não conseguiu. Deus não permitiu que ele fizesse isso, que ele amaldiçoasse aquele povo. E aí o que aconteceu? Ele criou ali uma situação, ele conseguiu, vamos dizer, desviar o povo de outra maneira. Então ele mandou, né, mulheres moabitas e tal, e houve toda aquela confusão, que é chamada, né, a confusão de Baal, Peor. E Finéias foi o filho do sacerdote Eleazar, que se colocou do lado de Deus e tomou atitudes também bem duras. Então, quando Deus falou, olha, vocês vão ter que eliminar essas pessoas que fizeram isso e tal, ele foi um dos primeiros que tomou uma espada e foi lá e eliminou duas pessoas que estavam envolvidas nessa questão. Então, ele era uma pessoa que já aparenta, assim, ter uma liderança muito forte, né? E também uma pessoa que exerceu uma influência muito forte ali sobre as pessoas, sobre o povo. E, na verdade, quando eles tiveram, então, essa postura, eles tiveram medo do passado. Então, eles tiveram medo de cair naquela mesma apostasia. Eles viram aquele altar grande, bonito, vistoso, mas eles pensaram, mas o que eles estão pretendendo fazer com isso? Como você disse bem, eles pensaram, eles estão querendo criar um outro Deus, ou eles estão querendo adorar um outro Deus? Como assim? Não é? E tudo é questão de conversar, né? Tudo é questão de conversa. Hoje em dia, como você colocou bem na introdução, nós temos que pensar nisso. Muitas vezes as pessoas interpretam mal aquilo que nós falamos ou levam, né, aquilo que nós falamos de uma maneira totalmente equivocada e não vêm conversar com a gente, não é? Para saber se realmente aquilo que foi dito ou não. E aqui havia necessidade de uma conversa. Eu até coloquei aqui como subtítulo, tenho o costume de fazer isso na minha lição, eu coloquei assim, dúvidas, vamos conversar. Você tem alguma dúvida? Vai lá e conversa com a pessoa. Fala diretamente com ela, não é? E foi o que, felizmente, eles fizeram, né? Então, por isso, eles enviaram Finéias, que era esse líder natural, e mais um grupo de príncipes para irem lá do outro lado do Jordão e conversar com as 2 tribos e meia. Para saber, escuta, esse altar tem qual finalidade?
Porque eles tinham medo que eles começassem a sacrificar ali e outras coisas, né? Mas a gente vê no restante da história que, felizmente, a coisa foi resolvida de uma forma muito melhor, né? E é assim que tem que ser com a gente também. Essa é a grande dificuldade que a gente tem como pessoa. No caso, particularmente falando. E aí cada um olha para a sua própria vida, porque não é o momento de ficar acusando. Porque aqui a gente já está aprendendo sobre acusações, né? Com certeza. Eles foram precipitados, acusaram e o grupo que fez o altar não consultou nenhum líder espiritual. Não consultou Josué, não consultou o próprio Finéias, nenhum líder sacerdotal daquela época, que era o responsável para fazer todo aquele serviço que apontava para Jesus Cristo lá no futuro. Sim. Então eles simplesmente levantaram. E aí foi o medo, porque o medo deles é exatamente, eles entraram na Terra Prometida, dispersando ou aniquilando alguns povos, porque aqueles povos não se converteram ao verdadeiro Deus. Exatamente. Então eles tinham medo de voltar a tudo que aconteceu nas guerras para trás, a tudo que Deus tinha provocado em termos de juízo com os povos, inclusive com o povo de Israel do passado. Sim. Então, de certa forma, aquele povo tinha uma certa verdade neles. Sim. Porque eles não queriam voltar aos erros passados. Eles tinham medo. Eles estavam certos, vamos dizer assim. É razoável, né? É compreensível o que eles fizeram. Só que aí a maneira que eles fizeram foi um pouco errada, porque já foram precipitados na acusação, no julgamento. Sim. E quantas pessoas saíram dos bancos da nossa igreja por causa de acusações, por causa de... E aí essas pessoas não vêm conversar diretamente. Falta de conversa. Eu sempre digo, falta de diálogo. Falta de diálogo, tem que conversar. Aí tem o erro ou da parte da liderança, ou da parte de um grupo que fez toda a acusação, o julgamento. E aquela pessoa também não quer criar mais casos, simplesmente, vou para outra. Vai embora. Se for para outra igreja, menos mal. É ruim quando sai da igreja. Isso não acontece só aqui na nossa igreja, acontece nas diversas igrejas cristãs, evangélicas, seja quais foram elas. Sim. Mas quando existem pessoas, esses problemas podem existir. Acusações, julgamentos, e aí geralmente sofre aquele que recebe a acusação. E o grupo foi com uma representatividade contra outro grupo para conversar. E ainda bem que o verso 1 do capítulo 15 foi colocado em prática. Resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Estou destacando bem esse versículo porque é uma coisa que particularmente eu tenho que aprender diariamente, porque às vezes a minha resposta é muito rápida para algumas coisas que acontecem. E o sangue sobe de uma forma que a cabeça parece que vai explodir. Sim, e aí você vai direto no assunto e já termina, de vez de ser somente o ferido, você termina ferindo e causa algumas dissensões. Então, esse versículo aqui ficou muito na minha cabeça, porque a nossa resposta tem que ser sempre contrária àquilo que estão nos acusando. Sim. Difícil. Verdade. É difícil. E aí cada um se acusa, cada um tenta se corrigir dentro daquilo que a gente está estudando na lição dessa semana. Isso. Mais uma pergunta, como esses problemas nos ajudam a resolver problemas e conflitos dentro da nossa igreja? A gente vê o caso aqui de Israel e a gente tem que ver agora para a nossa vida atual. Como que a gente pode colocar isso em prática hoje, né? Bom, quando nós falamos de resolver conflitos, né, resolver problemas dentro da igreja, o primeiro ponto, aí nós temos que voltar para um texto que é muito conhecido, muitos de nós conhecemos, né? Está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22, que ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Para nós resolvermos os conflitos, nós temos que buscar a ação do Espírito Santo na nossa vida. Eu costumo dizer até na minha classe, né? Espírito Santo na veia, todos os dias. Porque é Ele que nos dá essa tranquilidade, essa paz, esse domínio próprio, né? Até o que o Anderson colocou agora. Quando a gente vê, já falou, e aí a coisa fica pior, não é? Então, para essa palavra branda, dissipar a ira, tem que haver a ação do Espírito Santo na nossa vida. Não existe outra possibilidade. E o que nós vemos aqui é que quando essa delegação, vamos dizer, né, das 9 tribos e meia, foi até as outras duas, lá do outro lado do Jordão, as 2:30, e aí, o que acontece? Primeiro que eles tiveram paciência de ouvir, eles ouviram com atenção aquilo que eles colocaram, e segundo, eles se acalmaram, não deram resposta rápida, mas eles analisaram ali o que eles falaram,
E então eles puderam dar a sua resposta. Eu achei muito interessante que até aqui na nossa lição diz assim, que a frase inicial da defesa deles apresenta 3 nomes do Deus de Israel. Eles falaram assim, o poderoso Deus, o Senhor. E eles falaram 2 vezes. O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor. Quer dizer, Deus que vai nos julgar, porque na verdade nós estamos fazendo isso para quê? Qual é o objetivo? Então, voltando um pouco. Primeira coisa, ouvir bem, prestar atenção no que está sendo falado, conversar, verificar os fatos é absolutamente necessário. Não tem como fugir disso, né? E aqui nós vemos que há alguns princípios, eu achei até interessante, o nosso guia de estudos coloca isso, uns princípios de comunicação, 6 princípios que nós deveríamos usar para aplicar a todos os tipos de relacionamento. Na família, na igreja, na comunidade, no trabalho, né? Que é um lugar que a gente perde muitas vezes a paciência. Mas aqui diz assim, olha o primeiro ponto. Quando as coisas dão errado, ou parecem dar errado, a melhor coisa a fazer é buscar o diálogo em vez de reprimir pensamentos até que as emoções explodam. Muitos de nós fazemos isso. Ao invés de nós irmos falar com a pessoa, resolver a questão, a gente vai deixando aquilo crescer dentro de nós, até o ponto de explodir. Quando explode, aí não tem mais jeito. Porque muitas vezes aí você vai fazer muita coisa errada. E não foi o que aconteceu ali, não é? Então, quando eles viram o altar sendo construído, que era um altar grande, vistoso, né, de pedras e tal, aí as 9 tribos e meia foram lá falar com as outras 2 tribos e meia para saber o que estava acontecendo. E eles expuseram, não, vocês estão querendo separar, vocês estão querendo adorar outro Deus, como é que é isso? Eles ouviram tranquilos. Depois eles começaram a sua defesa com calma, com paz, né? A gente precisa fazer isso, não deixar que os sentimentos cresçam, a ponto de explodir, aí não tem mais como voltar atrás. Um segundo ponto que aparece aqui. Mesmo que alguém esteja convencido de sua própria avaliação, não deve tirar conclusões precipitadas. Esse é o ponto, né? Conclusão precipitada. Como nós somos rápidos em julgar. Como nós somos rápidos em tirar conclusões que não correspondem à verdade, né? E isso aí é um problema muito sério. Porque realmente, como eles pensam, não, eles devem ter apostatado. Eles estão se separando, como nós chegamos aqui para ser um só povo e agora eles estão querendo, né, ter um outro Deus. Não era nada daquilo. Não é? Nada daquilo, como a gente vai ver. Um outro ponto, converse sobre os problemas reais ou aparentes antes de agir de acordo com as suas conclusões. Então, as conclusões precipitadas normalmente nos levam a algum tipo de ação. Mas o que nós temos que fazer? Vamos conversar primeiro, antes de tomar a atitude baseada na conclusão que nós tiramos, né? Temos que tomar realmente muito cuidado e atenção com isso. Um outro ponto, esteja disposto a fazer um sacrifício para alcançar a unidade. O que eu achei interessante, porque aqui existe uma questão que eu não tinha observado quando eu li o texto. Mas diz assim que as outras 9 tribos e meia, né, que estavam ali conversando, elas estavam até dispostas a abrir mão de um pedaço da sua terra para que as 2 tribos e meia viessem para o lado deles, a fim de que não houvesse essa divisão. Mas não era nada disso, como nós falamos, era uma conclusão precipitada. Eles não estavam adorando outros deuses, eles estavam com outros objetivos, né? Um outro ponto, quando for acusado, com ou sem razão, dê uma resposta gentil que afaste a ira. Tem que ter Espírito Santo, né? Aí a gente tem que pedir a ação do Espírito Santo. Porque como é que você vai, num momento que você está ali irado, você está ali com, sabe, os nervos à flor da pele, as emoções em ebulição, como é que você vai conseguir responder calmamente, Olha, é o Espírito de Jesus, né? Lembram como ele respondia para as pessoas? Às vezes eles vinham ali, falavam coisas para ele, tentavam tirá-lo, né, do sério e tal, e ele sempre sabia como responder, sempre. Nós temos que pedir o Espírito Santo, não tem outro jeito. E por último ele fala, alegre-se e louve a Deus quando a paz for restabelecida. Foi o que eles fizeram, né? Quando eles entenderam, porque ali as 2 tribos e meia deixaram muito claro, o texto é até muito bonito, né, eles falando, dizendo assim, olha, nós tínhamos medo de que os nossos filhos esquecessem, que eles não tivessem a certeza de que eles fazem parte de um contexto maior, não é? Então nós fizemos esse altar como memorial, não é um local de holocausto, não é um local de sacrifício, é um memorial totalmente. Olha como o propósito era outro, né? Mas aqueles que levaram a fofoca distorceram tudo, né? Então, na verdade, eles estavam mostrando ali, nós queremos que os nossos filhos se lembrem de que nós fazemos parte de todo um contexto.
Nós lutamos, tanto é que aqui nessa lição particularmente não fala, mas quando eles foram dispensados para voltar para casa, aliás, é nessa lição, né? Quando eles foram dispensados para voltar para casa, Josué falou, olha, vocês cumpriram tudo, deu tudo certo, porque eles tinham prometido, né? Quando Moisés falou para eles assim, mas vocês querem ficar do lado de cá do Jordão? Mas os seus irmãos têm que lutar para conquistar a terra. E aí? Não, mas nós vamos lutar com eles. Enquanto eles não tiverem conquistado, nós não vamos voltar para casa. Então, quando eles voltaram, é porque eles tinham feito tudo. Estava tudo certo. Eles cumpriram a palavra deles. Eles foram comprometidos. Trabalharam com Deus, né? Como a gente falou no início. Mas aí houve esse desentendimento, vamos dizer assim, essa falta de compreensão do que realmente estava acontecendo. Graças a Deus, tudo acabou bem. Finéias e os príncipes entenderam o propósito deles, ficaram felizes, como a gente viu aqui. Eles se alegraram, ficaram felizes quando eles viram que tudo foi resolvido, né? Porque senão eles poderiam ter entrado numa guerra civil. Pensa, eles tinham que lutar contra os outros povos, agora lutar entre eles era demais, né? Então Deus é muito bom quando Ele nos ajuda a entender isso, que nós estamos lutando, nós estamos trabalhando para Ele, e que Ele nos dá o espírito correto para que a gente possa responder da forma certa. A Bíblia realmente é fantástica porque a gente consegue estudar o mesmo assunto várias vezes, tirar lições e tirar novas várias lições. vezes. Exatamente. E o Espírito Santo trabalha nos autores que escrevem a lição e a gente tira as nossas próprias conclusões, eu individualmente, você individualmente. Sim. Então cada pessoa vai fazendo um retrabalho em cima da própria mensagem lá de Josué, Exatamente. de Êxodo. Sim. E a gente aprende coisas sempre novas. Um povo estava comprometido em ajudar o seu próprio povo, e realmente ajudou. Depois foi acusado, podia ter se tornado uma divisão gigante. E o que eu percebo aqui é que é um dos poucos momentos que o povo de Israel está bem espiritualmente, porque um quis levantar a chama do inimigo, vamos dizer assim, mas o povo estava tão bem que Tudo Provérbios foi se encaixou. em paz. Não é? Eles esperaram o outro falar, do jeito que a Bíblia fala. Eles esperaram o outro grupo terminar de falar para depois eles explicarem o que está acontecendo, e o que estava acontecendo. É fantástico, porque a gente tira lições aqui que pode servir para mim, para você, para nossa igreja. Nossa vida prática, e né? a gente Dia a dia. isso para todos os aspectos, como você disse, no trabalho, em casa. A gente consegue tirar lições de uma história que poderia ser totalmente diferente no final dela. Com certeza, verdade. Então, o simples memorial queria mostrar aos filhos a terra que eles conseguiram conquistar, porque Deus havia Pelo prometido. poder de Deus, exatamente. Desde lá atrás, uma terra que emanava leite, mel, frutas maravilhosas que o povo tinha que pegar os cachos de uva. Nas costas, 2 homens. Imagina só, Verdade. a uva hoje é bonita e gostosa, imagina essas uvas. Imagina aqui. essas aí, Dá para comer a verdade. família inteira, né? Verdade. E para a gente finalizar, o último dia da lição, ela deixou um assunto bem legal aqui, eu queria destacar. Ao mesmo tempo que é importante tratar o pecado com firmeza, isso aqui é interessante, é igualmente importante evitar o julgamento ríspido e a suspeita infundada. Eu tenho que tratar o pecado como pecado. Sim. Só que o problema é que eu, às vezes, posso ver um pecado que realmente não existe. Foi o caso aqui. Não existia pecado no memorial que eles estavam construindo, que eles pensavam que era para adorar outros deuses. Sim. Então, a gente vê Eles foram, teoricamente, corretos. Eles não podem fazer isso. Só que eles foram de maneira errada, porque eles não estavam construindo para adoração a ídolos. Então, tratar o pecado como pecado realmente, com firmeza, é muito importante. Mas igualmente importante também não julgar, evitar o julgamento ríspido e a suspeita infundada. Isso. Então, a lição fica no E aí último que tá, dia né? aqui. Como é que a gente consegue evitar esse julgamento ríspido e essa suspeita infundada? Espírito Santo, né? Porque é ele que nos dá o domínio próprio, como nós sempre falamos, né? O fruto do Espírito são aqueles gomos, né? Então você tem amor, paz, longanimidade, benignidade e tal. E um deles é o domínio próprio, né? Então temos que ter o batismo do Espírito Santo na nossa vida para que a gente possa evitar esse tipo de linguagem, né? Que possa de alguma forma atingir a outra pessoa, trazer, né? uma animosidade, né? A gente tem que fazer de tudo para não criar animosidade, né? E o último ponto, que é a suspeita infundada. Então, você não tem certeza? Vai conversar com a pessoa, né? É melhor falar com a fonte direto, né?
Como eles fizeram aqui. Finéias e as 9 tribos e meia foram lá falar com as 2 tribos e meia. O que vocês estão fazendo? O que está acontecendo aqui? Não é? E aí eles puderam entender todas as razões deles. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, temos que pedir realmente a direção de Deus para que a gente possa agir da maneira como ele agiria se estivesse no nosso lugar. Né? E hoje em dia, talvez a gente tenha que tomar muito mais cuidado com esses assuntos, porque do jeito que a gente falou no início, as coisas se multiplicam muito mais rápido. Muito rápido. Porque a gente tem uma rede relacionada conosco. Eu tenho um grupo de pessoas que está ligado a mim através de uma rede mundial. Você também tem o seu grupo de pessoas. Então, se eu transmito alguma coisa para você que está errado, eu transmiti para minha rede e você multiplica isso para sua rede. Se é uma notícia boa, eu transmito a notícia boa para minha rede e você para sua rede. Então, só que aí ao mesmo tempo, como a gente vê nos jornais, alguma coisa, às vezes matam uma pessoa porque pensou que era ela que tinha feito um abuso contra outra pessoa. Nossa. E isso acontece e a gente vê isso. E de repente vão estudar e ver que aquela pessoa não tinha nada a ver com a história. Nada a ver. Simplesmente ela entrou no meio de uma rede lá que foi noticiada uma notícia ruim. Verdade. E aí a tragédia foi feita de uma certa forma, de grande forma, né? Às vezes chega até morte. Então, hoje o cuidado que a gente tem que tomar com todas essas precipitações, acusações, é muito grande, porque as redes de cada pessoa podem se interligar de uma certa forma e isso trazer uma grande tragédia. Né? E o pior de tudo é que você não tem volta, né? Na rede social você não tem volta. Então tem que tomar realmente muito cuidado, porque uma vez que você posta ali alguma coisa, uma ideia, um parecer, aquilo pode se multiplicar em segundos. E aí você nunca mais vai conseguir eliminar aquilo, né? Então, é muito sério. Essa lição ela é muito aplicável para os nossos dias, com certeza. Então, eu espero que você tenha aprendido com o nosso estudo, que o Espírito Santo realmente possa te guiar, nos orientar, nos endireitar no caminho que devemos andar e o cuidado com os julgamentos precipitados. Isso é a nossa mensagem principal no estudo desta manhã. Vamos, desse dia, né? Vamos fazer uma oração para encerrarmos. Grande Deus e eterno Pai, muito obrigado por este momento, pelo estudo da Tua Palavra, que as lições aqui aprendidas para nós também sejam transmitidas para as outras pessoas que estão nos assistindo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Continue conosco, acompanhando os nossos canais.